Nós vamos falar aqui, irmãos, aquilo que eu creio que já aconteceu aqui nesta igreja. Pelo que nós já vimos aqui, e pelos relatos, e pelo que muitas vezes nós passamos por aqui, como o pastor falou, nós já muitas vezes vínhamos aqui. Eu acredito que essa igreja tenha mais de 20 anos. Mas hoje o Senhor está renovando essa igreja. O Senhor já está agindo no meio dessa igreja. E nós vamos falar hoje sobre a evidência do avivamento na igreja, que já está acontecendo na igreja do Castanhanduba. Louvado seja Deus. Porque para nós que vimos, como a irmã Raquel falou, vimos essa igreja, muitas vezes vínhamos aqui e olhávamos e passava pela nossa cabeça também. Mas a obra, como o pastor falou, a obra é do Senhor. Ele é o dono da obra. Então, é Ele que decide o momento do avivamento. Então, nós vamos aqui falar um pouquinho. O avivamento é o ato de avivar. É o ato de avivar, de se tornar mais ativo, mais intenso, renovado. Isso é avivamento. Quando acontece o avivamento, a igreja, que somos nós, ela é renovada. E ela só é renovada pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos aqui que a evidência é algo que se destaca, é algo que aparece. É algo que é uma ação. Nós já vimos durante a nossa vida cristã, os que estão mais recentes vão estar aprendendo que nós já vimos através da Bíblia muitos avivamentos. Já estudamos lições onde já aconteceram muitos avivamentos na vida da igreja. A Bíblia ela traz acontecimentos extraordinários de avivamento. Nós vimos lá com a pregação de Jonas em Nínive um grande avivamento que aconteceu. Ele tentou se esconder, mas o Senhor, quando Ele tem algo para agir no meio da igreja, Ele foi lá, trabalhou na vida de Jonas, e ele pregou o evangelho que liberta, e aquelas vidas foram salvas. Ali houve um grande avivamento. Nós acabamos de ler Atos 2. Ali eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eu consigo imaginar como nós aqui estamos hoje, aqui todos reunidos, sentados no mesmo lugar. E assim como Deus agiu lá em Pentecostes, Ele pode agir hoje aqui, trazendo esse renovo espiritual para as nossas vidas. Nós vemos também a igreja de Óbidos. A igreja de Óbidos passou por um grande avivamento em anos passados. Quem tem mais tempo na igreja sabe que nós vivemos tempos de avivamento. Aonde, quando pregávamos o evangelho, as vidas aceitavam Jesus, as vidas eram renovadas. Então, grandes avivamentos nós temos visto. Quando falamos sobre o termo avivamento, estamos nos referindo a uma referência de Deus derramando o Espírito Santo que vem para renovar. Nós temos essa noção do avivamento. É Deus derramando o seu Espírito Santo e renovando a igreja. Pois é a manifestação da presença de Deus em nossas vidas. E isso é maravilhoso, quando Deus se manifesta no meio da sua igreja. O avivamento acontece na vida da igreja e nós podemos ver algumas atitudes desse avivamento, quando acontece esse avivamento na igreja. E uma delas é o temor. O Salmo 34, quem está com a Bíblia aí e quiser acompanhar, o salmista ele faz um convite. Vinde, filhos, e escutai, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, o primeiro passo para se fluir o avivamento e nós vermos em nossas vidas é o temor do Senhor. O temor, ele não é medo.
não é medo do Senhor, ou da presença do Senhor, mas é obediência ao Senhor por amor e gratidão. O temor nos faz reconhecer a santidade de Deus e o quanto precisamos abandonar o pecado e nos santificar e nos chegar a Deus. Josué convocou os israelitas, dizendo: agora temei ao Senhor e cultuai a Ele com santidade e verdade. Está lá em Josué 24:14. O apóstolo Paulo, que é um grande exemplo, ele exorta os crentes a aperfeiçoar sua santidade no temor do Senhor. Então, irmãos, o temor, ele é uma evidência do avivamento. Porque quando nós tememos ao Senhor, muitas coisas nós deixamos de fazer por amor a Cristo, por obediência e gratidão. O temor a Deus está relacionado à reverência e à majestade de Deus. É uma resposta do crente ao verdadeiro avivamento. Podemos comprovar lá em Atos 2:43. Essa leitura eu quero fazer. O Atos, capítulo 2, o versículo 43, ele diz assim: em cada alma havia temor. Depois que aconteceu o avivamento lá, por que é uma evidência do avivamento? Porque depois que o Espírito Santo se manifestou lá no Pentecostes, aí depois disso houve temor. Lá o 43, o versículo, ele diz assim: em cada alma havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados. Depois de quê? Depois do avivamento, a evidência é o temor. Você não vai mais fazer aquilo que você fazia, porque o Espírito Santo já agiu na sua vida. E você, hoje, tem temor de Deus. Eclesiastes 12:13 também diz que é dever de todo homem temer a Deus, mas de todo homem que já recebeu o avivamento de Deus. Porque aquele que ainda não recebeu, que ainda não conhece esse Deus maravilhoso, ele não teme. Ele só teme quando ele conhece esse Deus que transforma. Então, uma evidência do avivamento é o temor de Deus. Nós vemos na vida de José o temor de Deus. Quem conhece aqui a história de José? Sabe tudo que José passou, mas lá ele temeu ao Senhor. Nós vemos na vida de Daniel. O que Daniel passou, quem conhece a história, mas ele não deixou de temer ao Senhor. E nós temos um grande exemplo na Bíblia também, que é algo assim extraordinário, que o testemunho é dado pelo próprio Deus do temor. Quem é essa pessoa? É Jó. O que foi que Deus falou? Observar-te, meu servo Jó, homem íntegro e temente a Deus. Então, um testemunho maravilhoso, irmãos. Quando Deus age na vida da gente, quando o avivamento acontece, nós temos o temor de Deus. E eu vejo nesta igreja o agir de Deus. Porque hoje nós vemos aqui muitas almas que já se renderam ao Senhor Jesus. E quando nós deixamos de acreditar, é quando Deus age. Porque a obra, ela é dele, ela não é nossa. Então, o temor do Senhor é uma evidência do avivamento na vida da igreja. Outra evidência do avivamento na vida da igreja é o arrependimento. O arrependimento é uma mudança de atitude, de coração e de mente. Quando nós temos essa mudança de atitude, nós conseguimos nos aproximar de Deus. Os profetas do Antigo Testamento insistentemente conclamavam o povo, não era um pedido, eles conclamavam, eles pediam que o povo de Israel voltasse para Deus. Porque o que é se arrepender dos nossos pecados? É se voltar para Deus. Quando você consegue, quando o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas,
o arrependimento acontece. Nós vemos Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos falam, todos convidam ao arrependimento. E hoje o Senhor também nos convida ao arrependimento, porque a palavra de Deus hoje ela é pregada. Hoje ela continua sendo pregada nessa comunidade. E hoje o Senhor também nos convida e convida essa comunidade a arrepender-se dos seus pecados. João Batista ele pregava que o povo se arrependesse. E um texto muito conhecido é 2 Crônicas 7,14, que muitos dos nossos irmãos conhecem. Né? Lá em 2 Crônicas, qual é a condição para que Deus sare, para que Deus haja? É o arrependimento. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. A condição é o arrependimento. A evidência do agir de Deus nas nossas vidas é também o arrependimento. Prosseguindo, nós temos o exemplo de Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque houve nesse homem um arrependimento. O Salmo 51 é uma oração maravilhosa que Davi faz. Quem já leu, quando nós lemos e meditamos no Salmo 51, nós podemos sentir como se ele estivesse fazendo aquela oração lá, aqui na nossa frente. E quando nós lemos esse salmo e meditamos, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É uma oração maravilhosa. É uma oração que nós nos colocamos diante de Deus, arrependidos por muitas vezes, porque nós pecamos todos os dias. Né? Mas pela graça de Deus, Ele nos perdoa também todos os dias. Então, Davi, ele é um grande exemplo de avivamento. Se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque nele houve o profundo arrependimento. Para que o avivamento aconteça em nossas vidas, é necessário que haja um arrependimento, que haja tristeza pelo pecado. Nós já tivemos uma lição onde foi falado que nós temos que chorar quando nós pecamos e nos arrependemos. Chorar de tristeza pelo pecado que muitas vezes a gente comete. E quando esse arrependimento acontece, nós vemos aí o agir de Deus. O Salmo 32 nos dá uma visão muito oportuna de como Deus trabalha no coração para que aconteça o arrependimento. Quem já leu o Salmo 32? É extraordinário. Como é que acontece o arrependimento? Quando há arrependimento em nossas vidas, o pecado ele é odiado. Nós procuramos não pecar. Então, o arrependimento ele é fundamental para que o avivamento venha acontecer em nossas vidas. Em Atos 3, 19 e 20, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério e da presença de Deus. Só quando acontece o avivamento é que nós conseguimos nos arrepender profundamente dos nossos pecados. Somente o Espírito Santo produz esse avivamento. Por isso, é uma evidência da presença de Deus em nossas vidas, é o arrependimento. A pessoa arrependida deseja voltar atrás. É quando acontece a metanoia, né? A mudança de mente. Nós mudamos a direção das nossas vidas. Porque hoje ela não é mais dirigida por nós, mas pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que age e dirige as nossas vidas. Outra evidência do avivamento na igreja de Cristo é a unidade da igreja. Lá, Atos
2, o 44, olha só que maravilha. O versículo 44 nos diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Isso é unidade. Há um provérbio que diz assim: a união faz a força. E outro que diz que um povo unido jamais será vencido. É um provérbio popular. E o Senhor Jesus vem nos dizer nesta manhã que quando aconteceu o Pentecostes, eles estavam todos juntos, unidos no mesmo propósito. Hoje nós estamos aqui reunidos com o mesmo propósito: adorar a Deus, engrandecer a Deus, a gratidão no nosso coração pelo que Deus tem feito nesta igreja do Castanhanduba. E o que nós cremos que Ele irá fazer na comunidade Castanhanduba. Porque muitas vidas aqui ainda precisam conhecer esse Deus maravilhoso. Efésios 4, 3 a 7, Paulo diz que a unidade deve ser conservada. Como é maravilhoso, irmãos. O texto de Efésios 4 a 6, nós meditarmos. Porque o Senhor pede de nós a unidade. Se nós formos ler o livro de Atos, lá ele diz assim: todos tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades para ajudar aqueles que necessitavam. Ter tudo em comum não quer dizer que nós vamos concordar em tudo. Muitas vezes há variedades de pensamentos. Mas quando se trata da palavra de Deus, todos nós devemos agir em unidade, para que Deus venha agir no meio da igreja. Porque como Ele agiu lá em Pentecostes, eles estavam todos com o mesmo propósito. Nenhum lá estava pensando diferente, mas eles estavam todos reunidos lá, esperando a promessa do avivamento. E como o Senhor viu que eles estavam todos com o mesmo propósito, em unidade, o Senhor agiu ali poderosamente. Como o Senhor tem agido poderosamente nesta igreja. Outro texto muito conhecido que fala sobre a unidade é a oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, os versos 21 a 23. Quem está com a Bíblia pode acompanhar. Ele diz assim: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Olha aí, como é maravilhoso. O Senhor quer que nós sejamos um, que nós tenhamos unidade, como Jesus era com o Pai. Eles eram um. Né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és. Então, como é maravilhoso quando nós meditamos na palavra de Deus. Jesus pede, o Senhor pede que nós sejamos um, que a igreja dele tenha unidade. Deus disse em 2 Coríntios 13, 11 e Filipenses 2, 1, que daria um só coração ao seu povo. Por que um só coração? Porque todos nós devemos estar unidos com o mesmo propósito. Todos nós aqui estamos em uma caminhada rumo à Canaã celestial. Há um dia quando o Senhor Jesus irá rasgar esses céus e irá pôr fim em toda a maldade. Nós cremos aqui que esta igreja está neste mesmo propósito, caminhando, muitas vezes sofrendo, chorando, lutando, mas o Senhor nunca nos enganou que nós não teríamos luta, e sim que nós passaríamos por lutas. Mas que se nós permanecêssemos unidos, nós alcançaríamos a vida eterna. Então a unidade ela é fundamental. O Salmo 133 é um salmo muito conhecido. Ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Para que ali o Senhor ordene a bênção,
Para que Deus ordene a bênção na vida da igreja do Castanhanduba, é preciso unidade. Atos 2:1, 2, 44 a 46. Vamos fazer essa leitura aqui porque ela é maravilhosa. O 46 diz assim: e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Eles tinham tudo em comum. Todos os dias estavam no templo, orando. E a oração, ela é fundamental para mover o coração de Deus. E ali o Senhor ordenar a bênção. O avivamento aconteceu quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito. A vida cristã não pode ser uma vida isolada. Em nenhum momento nós vemos na palavra de Deus o Senhor apenas quando ele se retirava para orar. Mas em todo momento ele estava acompanhado pelos seus discípulos. Por quê? Porque a vida do crente, ela é em comunhão. Nós vemos lá no Pentecostes, eles tinham tudo em comum. Sentia a necessidade do outro. Isso é unidade. Um sentia a necessidade do outro. Quando um chora, o outro também chora. Quando um se alegra, o outro também se alegra. E como falou a irmã hoje, nós choramos aqui, como nós já vimos choros aqui, mas é de alegria pelo que Deus tem feito nesta comunidade. A igreja, quando ela passa pelo avivamento, irmãos, ela se torna uma igreja ousada. O que é uma pessoa ousada? Ela não tem medo. Lá em Hebreus 13:6, nós vemos o exemplo de uma igreja ousada. Ela prega o evangelho porque quem está nela não é ela mesma, mas é o Espírito Santo de Deus. E que capacita ela para ser ousada, para pregar o evangelho. Quantas vezes nós chegamos aqui e pensamos que a igreja não iria crescer, que esta igreja não iria crescer. Mas Deus enviou uma mulher para cá. Quando chegou o tempo, Deus enviou uma mulher para cá e Ele tem usado ela para falar da palavra de Deus. E essas vidas que estão sentadas hoje aqui é o mover de Deus através da vida dela. Uma igreja avivada, ela é poderosa. Atos 4:31, nós temos muitas referências na Bíblia de uma igreja poderosa. Através dela há curas, há libertação. Quando eu falo libertação, é libertação em todos os sentidos. Então a igreja, quando ela passa pelo avivamento, ela se torna poderosa, ela se torna ousada, ela é uma igreja corajosa. Ela não tem medo das adversidades, porque quem está com ela é o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Deus que agiu no passado e continua agindo hoje no meio do seu povo. Então, uma outra evidência do agir de Deus, do avivamento de Deus na igreja é a unidade. Como é bom quando nós estamos unidos com o mesmo propósito. A Bíblia diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por que a vida para sempre, irmãos? Porque nós, como servos de Deus, a nossa vida não é só aqui. Nós não pensamos só aqui. Mas nós temos uma outra pátria que nos espera. Nós temos um lar celestial que nos espera. Essa vida para nós, mesmo que nós venhamos a morrer, descer ao pó, ela não termina aqui. Mas nos aguarda uma grande festa. Nos aguarda um grande banquete, aonde quem nos estará conosco é o próprio Deus. É Ele que nos afirma. A igreja de Cristo, ela nasceu do derramamento do Espírito Santo, registrado lá em Atos.
que gerou um grande avivamento. Aqui na igreja do Castanhanduba, nós já vimos evidências do agir de Deus, do grande avivamento na vida desta igreja. E que nós possamos perseverar nesta caminhada, até que um dia nós venhamos estar para sempre com o nosso Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe esta igreja, que o Senhor Jesus continue sendo o alicerce dessa igreja, e que as vidas que estão chegando hoje aqui possam perseverar, porque o que nós temos, o que nos espera, é algo que, como diz a Bíblia, o que o olho nunca viu, é algo que nos espera quando o Senhor Jesus voltar. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.